Pai Celestial, somos tão gratos pela vida que nós temos em Ti, Senhor. Reconhecemos a total dependência Tua. Reconhecemos que sem Ti nada somos, que sem Ti nada podemos fazer. Espírito Santo, Você é bem-vindo neste lugar. Você é bem-vindo em nossas vidas. Você é aquele que nos conduz a toda a verdade, aquele que nos direciona, aquele que nos guia. O Senhor é o Espírito de Deus, o Consolador, que veio para ficar conosco para sempre. Esse culto te pertence, nós somos porta-vozes da Tua verdade. E, Senhor, faz aquilo que o Senhor quer fazer nesta manhã. Ministra aos nossos corações. Nós queremos Te agradar em tudo, Senhor. Nós queremos nos mover na Tua direção, no modo digno do Senhor, Senhor. Obrigado por cada pessoa que adentrou este lugar, cada família aqui representada. Obrigado pelos dias das mães, a Tua graça alcançando essas mulheres, essas mães, dando sabedoria, Senhor, dando entendimento, fortalecendo-as para tudo aquilo que o Senhor já designou para elas como mãe. E há uma preservação da Tua parte por causa disto, Senhor. Muito obrigado por aquilo que o Senhor fez, está fazendo e fará. E obrigado por Tua unção para ministrar nessa manhã, em o nome de Jesus. E aqueles que creem, digam amém. Aleluia. Obrigado, grupo de música. Vocês podem sentar. Bom dia. Amém. Graça e paz. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero trazer uma palavra para as mães aqui. Quem é mãe aqui, dá um tchauzinho aí, ó. Em 1 Timóteo, versículo 13. 1 Timóteo, perdão, capítulo 2, versículo 13. 1 Timóteo 2, 13. Quero agradecer o pastor Tiago pela oportunidade aqui, né? Cadê os alunos do Rema aqui? Olha aí, benção. Está sendo uma benção nesse tempo. Para mim está sendo maravilhoso, viu, gente? Então, versículo 13 diz assim: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas no versículo 5, Paulo escreve a Timóteo dizendo assim: todavia será preservada, aleluia, através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Amém? Então, quando você estiver passando por qualquer tipo de crise, a tua fé, o amor e a tua santificação com bom senso vai trazer uma preservação para a sua vida. Amém? Estamos vivendo num mundo tão confuso, né? Com tantas distorção da verdade, que a gente, às vezes, pensa que a gente é que está errado na história. Né? A gente pensa que está errado, mas a palavra está certa e é a verdade. Amém? Então precisamos ficar com a verdade. Ok? Então, mulheres, mães, eu tenho 2 filhas mães, né? Eu tenho 4 netos. Ele querendo me rebaixar aqui na brincadeira, dizendo que o chassi, né? Mas deixa eu te falar, mas o motor é novo, filho. Não adianta ter chassi, meu querido, sem motor novo, caixa nova. Amém? Arrefecimento, nem falar de carro não que eu conheço. Arrefecimento em dia, intercooler, turbina em dia, pneu em dia, tchau e benção, meu irmão. É tchau e benção, é ou não é? É ou não é? Nós tivemos uma reunião para casais ontem, foi top, hein? Eu não sei se colocaram em prática, o pastor ficou cheio de H, mas... muito H, meu amigo. Conversa, eu não vi foi nada.
Entendeu? Barulho, o cara só faz barulho, meu. Bom é o bebe quieto, né? Eu sou o bebe quieto. Não anuncio nada. Eu só ajo, amém? Aleluia. Aleluia. Eu quero trazer uma palavra para você e quero impor minhas mãos sobre a sua vida. Não sei. E eu quero te dizer que de hoje em diante, você nunca mais será a mesma pessoa. Todo sofisma, toda mentira de Satanás contra a sua alma, tentando parar o seu ministério, ele não vai prevalecer. Amém? Você pode estender as mãos para cá? Eu esqueci teu nome. Pai, eu te dou graça pela vida da nossa irmã Fabiana, Pai. Eu sei que o Senhor tem algo glorioso para manifestar através da vida dela. E sei que Satanás tem levantado sofismas, tem levantado barreiras na mente dela. E hoje essa barreira vai cair no nome de Jesus. Ela vai fluir, ela vai ensinar, ela vai pregar como nunca ela pregou antes. Ela vai experimentar de uma unção, de inspiração. E todos vão ver, Pai, sobre a vida dela, Senhor, a tua manifestação, aquilo, Senhor, que o Senhor está operando na vida dela. E vão saber que é o Senhor. A tua unção vai respaldar o chamado. Porque é ela que respalda o chamado. Não é o chamado que respalda a unção, mas a unção respalda o chamado. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, porque ela nunca mais será a mesma pessoa. De hoje em diante. Recebe. Recebe que aí está uma unção. Só recebe. Está aí. Está aí. Nunca mais. Nunca mais. Você terá visões, revelações. Você vai se ver fazendo coisa que você nunca se viu fazendo. Mas não só vai se ver, você irá fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Unção para impor sobre os enfermos e eles serem curados. Cura manifestando na tua vida. Não tenha receio. Não tenha medo. Faça. Faça e eu respaldarei a minha palavra, diz o Senhor. Diz o Senhor. Diz o Senhor. Aleluia. Amém? Quero receber boas notícias. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sim. Pode. Dê um tempo para ela estudar e ela vai ser uma benção. Entenda. Não depende de arrepio. Eu trouxe uma ministração para pregar aqui, Deus mudou minha ministração aqui. E quando eu vou pregar, que eu não sei o que pregar, eu já sei que é Ele que vai me dar. Nem aprenda a confiar em Deus. Aprenda a confiar no Espírito. E você vai desfrutar de um tempo que ninguém desfruta, porque só se desfruta deste lugar quando se confia nele. Amém? Você vai ministrar pela inspiração. Eu ensino pela inspiração do Espírito. Eu confio em Deus. Amém? Às vezes vou dar aula no Rema, não estou sentindo nada, mas confio. Confie. E você vai experimentar. Amém? Chamando a atenção de todos, quando alguém estiver recebendo uma palavra, não é só para ela, porque Deus não faz acepção de pessoas. Se você crê e quer, você recebe e coloca em prática. Você pode viver uma vida no Espírito, irmãos, e Deus vai honrar você. Amém? Aleluia. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém? Glória a Deus. Então, querido, a gratidão se limita ao âmbito das palavras. Amém? Mas a honra rompe barreiras. Ela rompe as barreiras das palavras e se manifesta em ações. Então, se você honrar o Espírito Santo, Ele vai te honrar. Amém? Eu quero que... Então, a honra também ela eleva a sua reputação e torna você nobre.
Quando nós honramos, estou falando da pessoa do Espírito Santo. Quando você honra a pessoa do Espírito Santo, ele vai honrar você. E vai tornar você nobre. Não importa de onde você veio, não importa da sua origem, não importa. Não importa a sua cultura. O que importa é ele. Afinal de contas, somos mensageiros dele. A mensagem é dele, a gente é só o porta-voz. Amém? Quando você entender isso, você será usado como leão. Você não terá medo de pregar para ninguém. Você pode pregar para um, como pregar para 1 milhão. Vai ser a mesma unção. Só recebe. Amém? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém? Romanos capítulo 13, versículo 7. Aleluia. Diz assim, se você puder me ajudar aí na tela, eu agradeço. Pagai a todos que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Amém, irmãos? Então, o Espírito Santo, eu quero falar da pessoa do Espírito Santo na questão da honra. Você já falou com ele hoje, muitas vezes a gente acorda e nem pensa que ele existe. Ou, por melhor dizer, nem sente que ele existe. Tem dia que eu me acordo e parece que eu sou desviado. Não sinto nada. Mas o fato de você não sentir não significa que ele não está presente. Amém? Amém, Deus? Então, não depende daquilo que você sente, porque você não vive pelo que sente, você vive pelo que crê. Amém? Então, deixa eu te falar. Nós devemos dar a devida honra ao Espírito de Deus, porque estamos nesse ministério hoje, ou nessa dispensação hoje. A dispensação do Espírito, está aqui o professor de escatologia, e ele está como a dispensação da igreja, são os dois nomes dados a essa dispensação. Então, se a gente o ignorarmos, como vamos receber as direções que precisamos? É Marden? Como é teu nome? Marden. Marden, ele suga como passa, né? Ele fica puxando da unção. Vocês vão ver onde ele vai chegar, esse rapaz aí. Aleluia. Amém? Então, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. 1 Samuel 2,30. Eu vou andar um pouco rápido, porque o tempo é curto. Amém? O pastor ainda vai celebrar a ceia aqui. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa, né, de teu pai andariam diante de mim, perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Isso é condição, irmãos, a vida com Deus é vida de mão dupla. Você dá e recebe. Não é só a oferta, não. Amém? Se você dá honra a Ele, Ele vai te honrar. Vai pegando aí, hein? Se você dá honra a Ele, Ele vai te honrar. Se você considera, se você se prepara para fazer a vontade dEle, Ele vai sempre honrar a sua vida, meu irmão. Amém? Então, o Senhor disse, quem honra, né? Porque os que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Tem uma versão assim, serão desmerecidos. Então, vale a pena. Por isso que às vezes as pessoas ficam confusas e se desviam. Porque não aprendem a confiar no Espírito Santo, não aprendem a honrar a Deus, não aprendem a respeitar a Deus. Respeita todos os homens na face da terra, mas não respeita o principal. Né? Honra todas as pessoas, mas não honra o principal. Se você aprender a honrar a Deus, certamente você vai honrar os homens. Porque você vai entender que os homens foram enviados, levantados por Ele. Amém, irmãos? Então, a importância da pessoa do Espírito Santo na vida do crente. O Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade. Ele nos consola. E ele também é aquele que nos capacita. Amém? Tudo que você for fazer, você precisa dar honra, glória ao Espírito Santo. Amém? Se você... eu sou um guitarrista. Cadê o guitarrista que estava aqui? Eu sou um guitarrista. Né? Mas se você faz isso só mecanicamente ou só pelo que aprendeu, mas se você depender da unção, que é o Espírito Santo, você vai fazer solos aqui, irmãos, que pessoas vão cair no chão.
Eu me lembro uma vez, minha esposa Marina, ela toca, só que hoje ela não está mais envolvida na música, ela canta também. Mas ela teve um dia que estava tocando na igreja, isso no início do Verbo da Vida em Pernambuco. Eu fui o primeiro pernambucano a fazer o rema, e a primeira igreja Verbo da Vida, depois de Campina Grande, foi na minha cidade, Paulista. E hoje quem está lá é o pastor Saulo Stan. E estava lá eu e o Marquinhos, o pastor Marquinhos era o pastor, eu era auxiliar dele. E Marina tocando, irmãos, ela ficou com uma nota só. Ela começou a tocar, mas ela ficou numa nota só. As mãos dela ficaram duras e ela ficou só naquela nota. Irmãos, todos que estavam na igreja caíram. Foram para o chão. E a gente precisa desse mover hoje. Amém? Mas por quê? Porque Marina, ela não faz as coisas por fazer. Não faz as coisas para Deus por fazer. Honra Ele, Ele vai te honrar. Faz as coisas para Deus com excelência. Faz as coisas para Deus como se fosse a última vez que você fosse pregar. Amém? Aleluia. E você vai ver que Ele vai honrar a sua vida. Amém? Efésios capítulo 1, versículo 13. Amém? Efésios 1, 13. Aleluia. Efésios 1, 13. Em quem também vós, depois de que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém? O Espírito Santo, ele é o selo da promessa de Deus na nossa vida. Você foi selado quando você ouviu a verdade. Agora entenda, essa palavra selo significa uma autenticação. Quando você quer autenticar um documento, você vai no cartório, o cartório tem o respaldo do Estado e do governo federal e estadual para garantir que aquilo ali tem a autenticidade de um documento. Não é verdade? Então, o Espírito Santo na sua vida, na minha vida, é o selo de Deus, que você é propriedade dele. Então, não viva do jeito que você quer. Viva do jeito dele. Amém? E sua vida vai mudar. Você vai experimentar milagres todos os dias na sua vida. Amém? Agora, continuando aquele texto, por favor, de Efésios 1. Veja o versículo 14, por favor. Efésios 1, 14. Então, ele volta lá para o 13, para a gente dar uma lida antes. Né? Em quem também vós, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, quem aqui é salvo? Tem alguém aqui que ainda não é salvo? Quem é crente, levanta a mão. Olha para a pessoa que está do seu lado. Se não tem nenhum que levantou, depois você pergunta se ela quer receber Jesus. Amém? Comigo é assim, não tem boquinha não. O evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. O próximo, por gentileza. Ele diz, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da glória, da sua glória. Então veja bem, penhor também é a garantia. Nós fomos selados e fomos penhorados. Quando você quer comprar um objeto, você não tem dinheiro, mas tem um bem. Hoje tem até empréstimo, você coloca o seu carro, né, como garantia, uma casa como garantia de empréstimo. Aquilo é uma penhora. O selo do Espírito na sua vida é uma garantia que alguém vem te buscar depois. Amém, irmão? Então vamos considerar a pessoa dele, porque ele é maravilhoso. Amém? Então Romanos capítulo 8, vamos lá. Romanos 8, 9. Diz assim, vós porém não estáis na carne, mas ele está falando não estar na carne no sentido do corpo. Perdão, de andar nas obras da carne, mas você vai estar no corpo, amém? Vós porém não estáis na carne, mas no Espírito. Por quê? Porque você tem que viver uma vida no Espírito hoje. Amém? E ele diz assim, se de fato, essa palavra se é condicional ao homem, nunca é condicional a Deus. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém? Versículo seguinte. Aliás, versículo 14, por gentileza, o 14.
Aí ele diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então veja que, como filhos, nós somos guiados pelo Espírito dele, Espírito de Deus. E às vezes a gente nem está considerando o Espírito Santo. Ficou quieto agora. Amém, irmãos? Então veja bem, versículo 16, olha o que é que ele diz aqui. O próprio Espírito de Deus testifica com o nosso que somos filhos de Deus. Agora, se você não considera o Espírito Santo, como é que você vai, na hora que o diabo se manifestar? Você vai fazer feito o leão da montanha? Todo mundo querendo saber quem é o leão da montanha. Que é desenho animado. Aquele saída pela direita. O cabo se endemonia ali, o camarada disse, oxe, eu vou usar a unção do leão da montanha. Onde é que está o endemoniado ali? Então eu estou saindo pela direita? Crente não tem que correr do diabo, crente tem que correr para cima do diabo. E agora eu estou falando isso e o Espírito Santo está me lembrando que eu tive um sonho essa madrugada. Rapaz, eu estava em um lugar e tinha uma porta e eu abri a porta. Quando eu abri a porta tinha um cabo endemoniado, mas era um paizão do chiqueiro. Pai de cão. Pai dos espíritos é Deus, né? Rapaz, quando o camarada estava lá, e eu abri a porta, e o bicho estava lá baixando os bichos lá, querendo baixar. Aí eu saí, fechei a porta, saí de novo. Depois eu voltei e abri a porta de novo. Aí eu olhei para ver se tinha certeza se era aquilo que eu estava vendo mesmo. Aí fechei de novo. Quando eu saí, eu fui, ele disse, você. Aí ele abriu a porta, você, não sei o que, não sei o que, querendo falar comigo. Eu digo, ó, maior que está em mim do que você. E resultado, que o bicho não baixou mais, ele ficou lá todo... e terminou como se fosse, ele arrumasse as coisas dele e batesse em retirada. Você não tem que ter medo do diabo, irmão. Não existe diabão ou diabinho. É um grande Deus e um pequeno diabo. Você pode dizer isso? Grande Deus, pequeno diabo. Diga de novo, grande Deus, pequeno diabo. Ele é pequeno, irmão. Ele só tem barulho. Ele não pode fazer nada contra a sua vida. Se você não der lugar, você vai ficar totalmente guardado e preservado. Amém? Aleluia. Então, queridos, 1 Coríntios 12, 13. 1 Coríntios 12, 13 diz assim. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Então você foi batizado no corpo de Cristo. Você foi introduzido nele. Você hoje é corpo de Cristo. Amém? Então, aí ele diz, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então você é de outra espécie, você é de outra categoria, você é de outro reino. Então faz jus a esse reino na tua vida, querido. Anda com essa verdade, amém? Mantenha o fervor do Espírito na sua vida e você vai ter uma vida maravilhosa. Então, nada pode surpreender Deus. Você crê que nada pode surpreender a Deus? Eu também creio, amém? Então, por isso que em Atos capítulo 2, versículo 1, né? Atos 2, 1, no dia de Pentecostes, quando cumpriu o dia de Pentecostes, diz assim que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vamos lá? E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. O que acontece? Apareceram distribuídas entre eles língua como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Verso seguinte, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Esses homens aí, esses apóstolos e esse povo que estava ali, eram 120 pessoas, eles não fizeram nada antes de ficarem cheios do Espírito Santo. Então, para você tomar conta do carro, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Para você vir fazer faxina na igreja, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Amém? Por quê? Porque
Serão obras naturais, mas o aroma, o bom perfume vai subir como a essência de sacrifício e adoração a Deus. Eu não tenho muito tempo para falar, mas se você for ver no capítulo 10 de Atos, querido, o Cornélio, ele fazia constantemente oração e dava constantemente esmola. E sabe o que aconteceu? Deus mandou um anjo do céu para a casa de um gentio, para dizer a ele que tinha um homem chamado Pedro, que estava na casa de Simão, o curtidor, na beira-mar, e que ele fosse lá, que ele mandasse buscar ele, que ele tinha tudo para dizer. Você está aqui comigo? Um anjo. E sabe qual foi o que o anjo falou? Disse: Cornélio, as suas orações têm subido até o céu e as tuas esmolas. Às vezes a gente é tão espiritual que a gente só fica pensando na oração. Mas as nossas ações também sobem a Deus como aroma suave. Então a nossa manifestação de vida, irmãos, o fruto de uma vida cristã autêntica, de que o Espírito Santo habita em nós, vai refletir lá no céu. Amém? E a gente não pode ficar esquecido disso. Ok? Vocês estão comigo ainda? Então, se nós permanecermos batizados, ou seja, imersos, mergulhados no Espírito Santo, querido, nada também nos surpreenderá. Vou repetir. Se nós permanecermos batizados no Espírito Santo, cheios dele, mergulhados nele. Amém? Eu fui batizado, mas está renovando. Porque Paulo disse, a Timóteo disse, renova o dom que há em ti. Amém? Desperta esse dom. Somos nós que temos que despertar. Orar em língua, a gente tem que orar constantemente. Amém? Você pode orar em língua lavando louça, você pode orar em língua viajando, dirigindo o carro. Amém? Você pode orar em língua do outro. Não, mas o povo ouve. Não, você pode orar consigo e com Deus, orar baixinho. Não pensar que você é doido, mas está tudo bem. É melhor ser doido por Jesus e apaixonado por Ele do que ser carnal. Amém? Sem consciência da presença do Espírito. Amém? O Espírito Santo veio, querido, para te ajudar. Ele não é o teu substituto, mas Ele é o teu ajudador. E Jesus disse outro consolador, ou seja, outro da mesma espécie. O Paracleto, aquele que veio para nos ajudar. Amém? Louvado seja o Senhor. Aleluia. Então vamos aqui em Efésios. Aleluia. Vamos aqui em João 16, 13 a 15. Ele é o Espírito da verdade, amém? João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará as coisas que hão de vir. Sabe, ele está dentro de você para te anunciar as coisas que virão. Você não será pego de surpresa. Só que as pessoas não estão conscientes do Espírito e muitas vezes têm uma percepção do Espírito e a coisa acontece. Rapaz, bem que eu tinha um arranhão. Você não tem um gato dentro de você. Você tem a pessoa do Espírito Santo. Amém? Não tem aquele gato de hotel, quando sabe, aquele gato gordo dentro de você, arranhando. Não, é uma percepção espiritual, é o seu Espírito. E o Espírito Santo que estão trabalhando no mesmo propósito, querido. Ele vai te guiar a todos a verdade. E a Bíblia diz, Jesus falando aqui, foi Jesus que falou. Tudo, ele diz aqui, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Próximo, versículo 14, ele diz, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vulo a anunciar. Esqueci o nome dela. Fabiana. Preste atenção. Tu vai receber de Deus. Porque o versículo diz assim, ele me glorificará. Jesus disse, ele me glorificará. Quem? O Espírito Santo ia glorificar ele. Por quê? Porque ia receber dele. Amém? E vulo há de anunciar. Você vai receber do Espírito. E pelo fato de você obedecer, você vai estar glorificando a Deus. Nunca pense que a glória é sua. Você vai estar glorificando a Ele. Agora eu vou te falar, é divertido fazer isso. Não é chato. Você se diverte, é bom.
É gostoso, você sai com a consciência do dever cumprido, sabe? Quarta-feira eu encerro minha matéria aqui. Aí eu vou para casa com a consciência do dever cumprido. Que maravilha. Ah, Senhor, mais uma etapa. Qual é a próxima? Você tem que pensar assim. Amém, irmãos? O próximo versículo, aí mesmo, no mesmo texto, versículo 15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Porque por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Amém? Ele é o Espírito da verdade. Agora vamos lá em Efésios. Tem uns textos aqui que eu quero ler. Eu vou ler um pouco rápido, mas é bom que você tenha. Efésios capítulo 4, versículo 29. Efésios 4, 29. Aleluia. Diz assim: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Sempre haverá necessidade, amém? E assim transmita graça aos que ouvem. Próximo. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Amém? Versículo 31. E ele diz assim, versículo 31. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, bem assim como toda a malícia. Amém, irmãos? Precisamos lançar a malícia fora da nossa vida. Às vezes a gente fica julgando uma coisa, porque não andamos no amor, e quando nós não estamos andando no amor, estamos andando debaixo do medo. Porque o amor lança fora todo medo. O amor cobre multidão de pecado. O amor não vai ficar com medo. Então você tem que, quando você está andando em amor, você sempre vai esperar o melhor do irmão. Você não vai esperar ele te empunhar lá a faca nas tuas costas. Ainda que ele não faça. Mas Deus vai te guardar. Eu estou falando de faca de verdade não, tá? Estou falando de traição. Estou falando de traição, amém? O cara ficou olhando, meu Deus do céu. Irmão, pessoa logo naquela faca do churrasco, aquela bichona. Eu tenho uma pesadona. Amém, gente? Então, versículo 32, ele diz assim: antes sede uns para com os outros. De que forma? Benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Eu fui perdoado. Amém? Vamos participar da ceia daqui a pouco. Então, é um lugar de perdão, é um lugar de comunhão, é um lugar de misericórdia. Amém, irmãos? É a mesa da misericórdia. Aleluia. Versículo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. 1 Tessalonicenses 5, 16. Aleluia. Diz assim, é isso mesmo? Regozijai-vos sempre, próximo. Orai sem cessar, em tudo dai graças, amém? Não é dar graça por tudo, o diabo está aprontando, fazendo um monte de arruaça, você está sofrendo, você está dando graça por aquilo, não, em tudo você dá graça, porque se você olhar para a bondade de Deus, você consegue levantar suas mãos, Pai, obrigado, porque a situação é essa, mas ela não vai permanecer, porque o Senhor é aquele que me livra, assim como ele disse a Paulo, muitas provações ele teve e o Senhor me livrou de todas e ainda continuará a livrar-nos. Amém? Então não fica com o problema, irmão, fica com a solução. Deus é a solução. Amém? Então vamos lá. Em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Próximo. Não apagueis o Espírito. Amém? Nem desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Amém? Aleluia. E o que é que diz aqui? E abstende-vos de toda forma de mal. Próximo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Amém? E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E vamos aqui para a gente finalizar, né? Romanos 12, versículo 9. Aleluia, eu estou conseguindo falar quase tudo que eu estou querendo.
Que bom. Amém? Veja bem, ele diz assim, o amor seja sem hipocrisia. Amém? Ele diz, detestai o mal. Como é que você pode detestar o mal? Apegando-vos ao bem. A pessoa faz uma coisa com você, você está cheio de raiva, aí você vai dar um presente para ela. O quê? Um presente? Eu vou dar um pedala Robinho nela. Vou dar uma imposição de mão nela com os 5 dons do ministério. Tem ela assim e tem ela compactada. Né? Porque isso é o que a carne quer fazer. Mas você não vai fazer o que sua carne quer fazer. Você vai fazer o que o Espírito quer fazer. Amém? Quer que você faça. Então, detestai o mal. De que forma? Apegando-vos ao bem. É assim que você detesta o mal. Fazendo o bem, irmão. Amém? Próximo versículo. Aleluia. Ele diz, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amém? No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito. Como? Servindo ao Senhor. Amém? Essa palavra, irmão Hegel fala também num dos livros dele, que quando ele usa esse texto, ele diz assim, mantendo o fulgor. Nós precisamos manter o fogo aceso, a chama acesa. Amém? Isso somos nós que fazemos, ok? Então o versículo, esse é o 11. No zelo não sejais sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Amém? Em 1 Timóteo 1,6, né? 1 Timóteo 1,6, aleluia, glória a Deus, diz assim, desviando-se, é isso mesmo? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 6, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidades frívolas. Amém, irmãos? Mas o que eu... vê o outro versículo, por favor, irmão. Eu acho que coloca 2 Timóteo 1,6, por favor. 2 Timóteo 1,6. É isso aí. É porque eu errei aqui a referência. Por esta razão, pois te admoesto que reaviveis o dom de Deus que há em ti. E como foi isso? Pela imposição das minhas mãos. Então reaviva, tá? Reaviva, eu quero ter boas notícias, eu vou pegar no teu pé. Você precisa desenvolver o que Deus tem na sua vida, porque Ele já deu a você. Não despreza aquilo que o Senhor já te deu. Honra Ele, fazendo a vontade dEle, você vai desfrutar das coisas boas. Para a gente fechar, amém? Vamos cear, né? Provérbios capítulo 19, versículo 11. Provérbios 19, 11. Diz assim, a discrição do homem o torna longânimo. A sua glória é perdoar as injúrias. Forte, né? Tem como colocar essa versão na NVT, por favor, querido? NVT? Essa mesma versão, essa mesma referência aí. Está na RA, você coloca na NVT, por gentileza. Amém? O sensato não perde a calma, mas conquista respeito ao ignorar as ofensas. Vamos ver na mensagem agora? Para a gente fechar. A mensagem. Muito bom, né? Aleluia. A mensagem. Será que tem aí? Tem não, né? Então tá bom, é suficiente. Você aprendeu alguma coisa? Você foi abençoado? Amém? Quero dizer para você que para mim é uma honra estar aqui com vocês. Para mim é maravilhoso compartilhar aquilo que Deus tem nos ensinado, tem transmitido para os nossos corações, aquilo que nós temos experimentado. Amém?